Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão astrológica semanal. Nós vamos falar da semana do dia 7 ao dia 13 de abril, que é uma semana que tem muita coisa interessante acontecendo. Tem uma alunação aqui, tem lá na América do Norte um eclipse total do Sol, muitos aspectos também acontecendo, uma conjunção de Marte com Saturno, uma conjunção de Mercúrio com o Sol. Então fica aqui comigo até o finalzinho para você não perder nada. E aproveite, se você não for inscrito no canal, se inscreva também. Então, para a gente não perder tempo, vamos falar então já dessa semana interessante. Nós vamos iniciar a semana com a Lua ainda no signo de Peixes. Ela vai ficar fora de curso durante toda a madrugada e ainda no início da manhã. A Lua vai ingressar em Áries exatamente às 8 horas e 25 minutos. Então, é depois desse momento que a gente vai sentindo uma mudança em ritmo. Com a Lua em Áries, a gente tem uma tendência a bastante movimento, né? Assim, ela é mais direta, mas é mais empolgada também, né? Um signo do fogo cria mais velocidade, cria um pouquinho mais de agitação, até um sentido um pouquinho mais de imprevisibilidade também. Mas tem para o domingo, vocês vão perceber aí essa velocidade e menos profundidade, menos clima de relaxamento também, né? Então a gente já começa a semana com tudo, aí com a Lua ingressando no signo de Áries. E aí no domingo, quando for 13 horas e 21 minutos, aí nós temos a Lua chegando ao mesmo grau em que está Vênus. Vênus ingressou em Áries na semana anterior, e isso vai criando um clima, também vai mantendo, né, esse clima veloz. Vênus é o planeta que representa o quê? Desejo, satisfação, as coisas que a gente pode atender aí para alcançar esses sentidos, né? E ela está num ponto onde tem debilidade aqui, que é o detrimento. Então, a gente vai perceber que o domingo, ele instiga o clima, né, para a satisfação de uma forma geral, não tem muita profundidade, é tudo bem rápido, mesmo as coisas se desenrolam de uma forma rápida, mas também não tem um clima complexo, né, não tem um clima chato, não. É bem interessante se você estiver lidando com atividades de entretenimento também. Se for para relaxar, pode sentir um pouquinho de incômodo. Agora, uma das coisas bem legais para o domingo com essa conjunção é descoberta de assuntos novos que interessam, assuntos, coisas, né? Ele é bem interessante, você pode entrar em contato aí com coisas novas e as novidades são alegres, né? São satisfatórias. Então, o domingo vem bem. Então, é bom aproveitar o domingo porque depois vai mudando bem o clima aí, gente, tá? O dia 8, que é segunda-feira, tem às 15 horas e 21 essa conjunção de Lua com o Sol na oitava casa. E aqui no Brasil, esse mapa aqui para o horário de Brasília, para Brasília também como local, nós não vamos ter um eclipse, tá, gente? O eclipse ele vai acontecer só ali na América do Norte. Se você tiver nesse momento aí olhando para o Sol, vai ver que ele não está eclipsado e não deve olhar para o Sol também quando tem eclipse solar, tá? Por quê, gente? Porque para que ocorra um eclipse solar, a Lua tem que estar num ângulo que cubra o Sol, né? No eclipse total. Então pensa assim, a gente tem a Terra aqui, né? Tem os países todos aqui em volta da Terra, a Lua está transitando aqui em torno da Terra, e atrás da Lua ainda ali a gente tem o Sol. Então, por exemplo, se a Lua estiver passando aqui bem na direção onde está o Sol, quem está aqui nessa região da Terra vai olhar e vai ver o Sol encoberto, mas quem está aqui e olhar para o Sol não vai ver a Lua cobrindo, a Lua não está nessa direção. Então, o ângulo, né, da observação do local, né, um ponto de observação, é que cria essa percepção da cobertura do Sol pela posição da Lua. E então a gente não vai ter um eclipse aqui. Eu fiz um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, assiste aí, pega aqui no card, onde eu falo mais sobre desse eclipse. Para nós no Brasil, então nós vamos ter uma lunação comum. Só que ela vai ocorrer na casa 8, que não é uma casa auspiciosa. O ascendente está bem no finalzinho aqui do signo de Leão, né? E ainda nós temos uma conjunção de Marte com Saturno, e Marte é regente de Áries, onde o eclipse ou conjunção vai acontecer, a lunação. Então, já é propenso a trazer assuntos críticos. Eu penso que mais no sentido de conclusão, porque o ascendente já está em grau final. Não representa crises novas, mas crises longas, antigas, tal, podem chegar numa fase de fechamento mesmo, mas é bem provável que seja assunto bem crítico, né? Nessa semana ainda, nós vamos ter o momento exato aqui da conjunção de Marte com Saturno. Então, nesse dia, e depois eu vou falar mais, pode ser também o momento que se desencadeia efeitos aí ligados a essa alunação ou até ao próprio eclipse.
No vídeo sobre o eclipse, eu citei a data ali, né, entre o dia 25 e 26, que é quando Marte vai passar por esse ponto aqui, ó, 19 e 24 de Áries. Entre o dia 25 e 26, ele vai transitar bem nessa região aqui, que podem ser dias também que disparam acontecimentos. Mas assiste lá no vídeo do eclipse para não ficar muito repetitivo aqui, tá? Então, a nossa atenção aqui no sentido de iluminação é para tema crítico mesmo, principalmente os que vêm de fora, mas aqui dentro do país também, porque o ascendente que representa a nossa identidade de país está em grau final. Então, ele vai concluir assuntos antigos bem tensos e tal, tá bom? Se você gosta de estudar astrologia, tem duas opções legais. A primeira é se tornar membro aqui do canal Astrologia Clássica. A seção de membros tem vídeos exclusivos todas as semanas. Estamos agora falando sobre espiritualidade, mediunidade, esse tema ligado à espiritualidade. Mas tem muitos outros temas aqui, né? A gente está bem recheado aí de vídeo na seção de membros. A outra opção são os cursos da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Lá são cursos de formação ou cursos complementares, todos de uma visão tradicional da astrologia, mas todos são muito bem-vindos também, tá bom? Então, se você quiser aprender astrologia, é só acessar a plataforma e escolher o seu curso. Os cursos não têm validade, então você pode comprar agora e ele vai ficar aberto. Eu vou reformular os cursos mais adiante, mas quem adquirir agora não vai perder o acesso, não, tá bom? É isso, bons estudos aí para vocês. Bom, aí, gente, depois dessa alunação, 23 e 38, nós vamos ter uma conjunção de Lua com Mercúrio. E o Mercúrio está retrógrado e ambos estão combustos aqui pelo Sol, né? O Sol está em 19 e Lua e Mercúrio em 24, não estão visíveis no céu. Então, esse momento ele requer atenção com os assuntos de Mercúrio, comunicação, as mensagens de maneira geral, equipamentos e instrumentos, meios de transporte, o comércio, as atividades que sejam muito operacionais ou que dependam muito do processo mais racional, contábil, por exemplo. O processo analítico todo sofre com essa conjunção, até porque Áries já não é um ponto que favorece muito a análise, né? Um signo do fogo com calor. E também a combustão toda, né, acaba sendo prejudicial tanto para a Lua como para Mercúrio. Então, mantenha atenção, esse não é um momento bom para iniciar as atividades como estudos, por exemplo, uma reunião, qualquer assunto, né? Vai ser, qualquer assunto que dependa de troca de informação. Vai ser perfeito às 23 e 38. Então, fique atentos aí durante toda a noite, porque há um perfil um pouco mais irritado, inclusive, né? Com a maneira como a gente se coloca. Ele é propenso a imprevistos, com todos esses assuntos que eu falei. Então, pode acontecer até de ter problema com rede, com sinais, com energia elétrica, com equipamentos, coisas assim, né? É uma característica de imprevisibilidade. Então, no sentido eletivo, não é bom escolher esse momento, né? Então, eu lembro a vocês que essa é uma reflexão para a gente entender o clima dos dias, né? Não é muito para fazer análise sobre o mapa natal, tá bom? Bom, gente, aí a Lua vai ficar fora de curso depois das 23 e 38, nessa conjunção com Mercúrio. Estaria em Touro no dia 9 de abril, às 8 e 23. Então, às 8 e 23 muda já o clima. Então, toda terça-feira vem com uma tendência mais mantenedora. Vocês vão sentir pouca tendência a um clima de imprevisibilidade. Pode ser favorável para tudo que você estiver fazendo, mas é um pouco mais favorável se o que você estiver fazendo não depender de muita mudança, assim, muita velocidade também. Se o que você estiver fazendo, por exemplo, tiver um enfoque mais para a qualidade do que para a quantidade, vai fluir bem melhor. Mas, de maneira geral, a Lua está exaltada, ela está num signo fixo, né, mantenedora, então qualquer atividade tende a ser cumprida com passo firme, né, bem interessante, tá? Só não é muito veloz. E depois desse ingresso da Lua em Touro, a gente não tem aspectos perfeitos na terça, mas a Lua não está fora de curso, ela está se aproximando de um aspecto a Marte, que vai ser perfeito no dia seguinte, tá? Então, toda terça vem com essa tendência mais simples. Agora, o dia 10, quarta-feira, vem recheado de movimento. 7h49, a gente tem um aspecto entre a Lua e Marte, mas Marte está em peixes também bem fora do habitual, né? Ele é quente e seco, está num signo frio e úmido, então a tendência à velocidade, à conquista está bem prejudicada. A gente já pode considerar que é a conjunção perfeita com Saturno, né? Já está em 14 graus.
E então, mesmo que o aspecto seja harmonioso, ele não vai levar muito a um potencial de conquista, de bravura, assim, muito energético, né? Melhor é um favorecimento aqui para assuntos que dependam mais da qualidade do que de quantidade ou de velocidade, tá, gente? Então, é um pouquinho até melhor. Depois desse momento aqui, né, que foi às 7h49, temos a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Saturno, perfeito às 8h16. Então, 2 sextis. São sextis, assim, fáceis, gente, tá? E também não pega nem Marte nem Saturno fortes. Então, assim, eles não vão criar um clima, assim, energético para a conquista, como eu falei. Até é legal manter atenção ao excesso de complexidade com as coisas que você estiver lidando. Mas como a gente tem um clima, assim, dos signos frios, né? A Lua no signo de terra, o Saturno no signo da água, esse perfil da qualidade ele é um pouco melhor, né? Então pode até ser interessante. Agora, gente, zero velocidade, tá? Então o dia não tem muito aquele clima para você fazer um monte de coisa. Se você tiver que programar as coisas, procura não deixar tudo muito acumulado para esse dia, não, tá bom? Bom, 16h19 chegará ao mesmo grau que Júpiter, e é no signo de Touro. E os contatos de Lua com Júpiter, eles são bem propensos a desencadear mudanças, mesmo que esteja acontecendo num signo fixo e num signo da Terra. É muito indicativo de mudança, né? Então, se você tiver que aplicar alguma mudança em qualquer assunto, esse momento até que é interessante. E ele tem um perfil abundante, porque a Lua está exaltada, né? O Júpiter está aqui no próprio termo dele, então isso acaba facilitando também um pouco mais o processo ligado à abundância. Se estiver fazendo algum tipo de investimento, estiver lidando com qualquer assunto que dependa da qualidade, vai perceber esse clima mais próspero no ar. Confiante também, né? Ele é bem interessante. Tem um perfil pacífico também, de alguma forma, então não é um momento de agitação. Só que, gente, o Marte já está perto de Saturno, já está no mesmo grau que Saturno, desde o começo do dia, como a gente viu. Então, essa conjunção, ela vai intercalar com esse momento perfeito aqui da conjunção de Marte com Saturno, que vai ser às 17h36, quando chega no mesmo minuto, inclusive, né? Toda quarta, Marte já está no mesmo grau que está Saturno. E, gente, é o que eu venho falando para vocês. Marte tem uma característica maléfica, né? Saturno também. É um tipo de conjunção que merece atenção em termos de contexto global, porque faz parte do estudo das grandes conjunções, né? Essa seria uma conjunção média de menos potencial. Em Câncer, ela é mais forte. Esse momento, então, assim, ele tem uma característica complexidade e pode desencadear eventos ligados ao eclipse e à lunação, né? Como eu falei para vocês, toda quarta-feira, dia 10, tem um perfil muito complexo, gente. Então, mantenha atenção, principalmente, né? Depois que a Lua passa do sextil com Saturno, isso que vai ficando cada vez mais próxima, mantenha atenção, então, aí é o que você estiver realizando, tá bom? Pensando, como eu falei para vocês, que geralmente as grandes conjunções, conjunções médias ou menores, têm relação maior com efeitos globais mesmo, efeitos coletivos. O dia 11, gente, que é quinta-feira, às 9h59, tem a Lua ingressando em Gêmeos. Então, isso significa que vamos iniciar a quinta-feira com a Lua fora de curso. Toda a madrugada, então, até metade da manhã, né? É legal manter a atenção aí sobre uns inícios. Não é muito interessante iniciar atividades importantes. Quando a Lua ingressa em Gêmeos, ela vai criar um campo bem agitado, bem movimentado, com uma tendência à dificuldade de manutenção dos assuntos, um pouco mais ansiosa, é bem instável mesmo, o humor geral é um pouco mais instável, né? As coisas mudam muito rapidamente, vocês vão percebendo isso. E depois desse momento do ingresso da Lua em Gêmeos, a Lua não chega a aspectos perfeitos na quinta, só na sexta. Ela está ampliando aí uma influência positiva com Vênus, mas que é leve. Um aspecto fácil, mas muito leve. Mas no dia 11, a gente tem o Mercúrio chegando ao mesmo grau em que está o Sol. Esse momento aqui. E não é uma condição casime, porque o Mercúrio está em 2 graus de latitude norte, ele não está em zero, na mesma latitude do Sol. Ele está composto mesmo, né? E está retrógrado. Então, lembra que eu falei há dias atrás da conjunção de Lua com Mercúrio, né? Aqui vai manter a mesma tensão, tem que manter a mesma tensão. A comunicação, as mensagens, equipamentos, instrumentos, atividades muito
relacionado ao processo racional, né, contábeis, comércio, trânsito, meios de transporte de maneira geral, sinais, né? Então essa dinâmica de internet, por exemplo, tende a ter prejuízo. Se você tiver que lidar com atividades desses contextos aqui, é legal escolher outro momento. Esse não é muito bom, não, na quinta-feira, ele é bem prejudicial. A gente costuma dizer que a conjunção, ela ofusca, né, fisicamente o brilho do planeta, porque o planeta está nascendo no céu durante o dia. Isso significa uma cegueira, né? Se traduzindo para o campo mais prático, a gente não consegue ver as coisas com muita clareza. Então, é propenso a assuntos adversos, né? Por isso que não é bom iniciar nenhuma atividade durante esse momento. Não é para ter medo, né, gente? Mas coisas do dia a dia que a gente já está acostumado a fazer não tem tanto impacto. Mas se você tiver que escolher um momento para realizar algum assunto importante, esse não é um dos melhores, né? Certo? Dá isso tudo no dia 11, né? Agora o dia 12 vem com bastante coisa, gente. Sexta-feira, meia-noite e 47, a gente tem um aspecto harmonioso entre a Lua e Vênus. Mas é bom, né? Meia-noite e 47, vai deixando a madrugada ainda um pouco tranquila. Só que na sexta a gente vai ter uma sequência de duas quadraturas da Lua. Uma primeiro com Saturno, que vai ser perfeita às 11h39. Então, depois que a Lua passar por esse aspecto com Vênus ali na meia-noite e 47, ela já vai começando a ampliar bem essa influência de quadratura. E é uma quadratura super complexa, confusa, sem direção, gente, mutáveis, Lua em Gêmeos, Saturno em Peixes, prejudica muito a direção das coisas, é sujeita a imprevistos, é sujeita a dificuldade e complexidade. E aí, para completar o quadro, quando for 13h51, a Lua chega a um aspecto de quadratura a Marte. Então, a gente vai pegar toda a manhã e ainda uma boa parte da tarde, a gente pode dizer até o final da tarde ainda, com um perfil bem enroscado, com uma tendência à complexidade, com falta de direção, ela é bem imprevisível, é bem incomum, é sujeita a coisas muito fora do habitual acontecerem. Perde muito um perfil de concentração, então, se você tiver que lidar com atividades que dependam de muita concentração ou retidão, pode sentir bastante dificuldade aqui na sexta-feira, né? Vem com esse clima meio chato mesmo, amanhã e à tarde. Quando for à noite, e depois aí das 13h51, final da tarde principalmente, a gente já diminui mais essa complexidade. A Lua em Gêmeos já vai chegar a um aspecto harmonioso a Mercúrio. A natureza do aspecto é bem leve, é fácil, então vai facilitando um pouco mais o clima geral, né? Aí as coisas já se desenrolam sem complexidade, já é mais fácil, mas não tem um clima profundo, não tem um clima de concentração. Ele é descontraído, né? Um clima descontraído é legal, bem simples, então sentir facilidade aí durante a noite da sexta-feira, tá bom? Gente, agora o dia 13, que é sábado, tem dois momentos marcantes. 3h34 na madrugada, um aspecto harmonioso entre Lua e Sol. O Sol está exaltado aqui em Áries. É um aspecto leve, começamos o dia aqui bem, né? Bem no meio da madrugada, vai facilitando aí o clima geral, é tranquilo. Não vão sentir aí nenhuma grande dificuldade aí para as coisas, é bem fácil de levar mesmo. Se você estiver curtindo, vai sentir facilidade. Aí as coisas são descomplicadas, bem descomplicadas mesmo. E só quando for às 14h45 a Lua ingressa em Câncer. Então, desde as 3h34 ela está fora de curso. Durante toda a manhã, metade da tarde ainda, né? Ela ingressa em Câncer 14h45. Então, para inícios já não é tão legal. A Lua até tá em Gêmeos, que é interessante, descontraído e tal, mas para início já não é muito bom. Bom, depois das 14h45 a Lua ingressa em Câncer, que é o signo de domicílio da Lua, vai criando um clima mais concentrado, né? Tem um perfil emocional, então a pegada do clima geral ela tem uma tendência mais emotiva. Mas para as suas coisas próximas pode ser interessante para cuidado, aconchego, é mais legal, né? Tira uma agitação do ar e concentra um pouquinho mais, é um perfil mais acolhedor, certo? E é tudo isso que a gente tem para essa semana, né? Então é uma semana de questões bem importantes, conjunção de Marte com Saturno, de Mercúrio com o Sol e a alunação também, que vai ser eclipse lá na América do Norte, né? Então vamos manter a atenção durante essa semana, porque tem algumas coisas que podem se desencadear durante esse período, né? Como decorrência de lunação, de eclipse, ok? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, me deixa um oizinho aqui nos comentários, tá bom? Isso me ajuda aí a divulgar um canal também.
E não esqueça de se tornar membro, se você gosta de estudar astrologia, tem bastante coisa aí na seção de membros, tá? Uma ótima semana para vocês e até nosso próximo vídeo, então até mais.